paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Ao acompanhar a narrativa dos evangelistas, fica claro que, embora Jesus tivesse anunciado várias vezes a sua ressurreição, os seus seguidores, mesmo os seguidores mais íntimos, mais próximos a Jesus, nunca imaginaram o que viria a ser essa tal de ressurreição. Tanto que, mesmo no dia da ressurreição, quando as mulheres foram de madrugada até o sepulcro para prestar as homenagens e seguir o ritual da unção do cadáver, e ali encontraram primeiramente o túmulo vazio e depois receberam do anjo o anúncio que Jesus estivesse vivo, e elas voltaram para comunicar esta mensagem aos discípulos. Mesmo assim, os discípulos não se convenceram deste fato. E aí o evangelista João nos apresenta uma sequência de encontros e de fatos muito interessantes. Lembrando sempre que o objetivo do evangelista, de todos os evangelistas, não era apenas nos contar fatos como se eles estivessem reportando um acontecimento. O seu objetivo era fazer uma catequese, ou seja, fazer com que aquele fato tivesse repercussão na vida da gente. Então, o evangelista João nos conta que naquele mesmo dia, quando Jesus ressuscitou, os discípulos, aquele grupo mais próximo a Jesus, esteve reunido naquele mesmo lugar onde eles tinham celebrado a ceia com Jesus. Eles estavam reunidos, mas a portas fechadas por medo dos judeus. São detalhes estes muito importantes e muito significativos. O medo se explica. Certamente o grupo imaginava que agora que as autoridades haviam pego e eliminado Jesus, eles seriam o próximo alvo. Então, o medo se justificava. A porta fechada, trancada, se justificava. Parece que ali estava agora a sua segurança. Pois bem, neste ambiente sombrio aparece Jesus. Diz o evangelista João, mesmo que as portas estivessem fechadas, Jesus apareceu diante deles. E a sua primeira reação de Jesus, a primeira ação de Jesus foi esta: a paz esteja com vocês, eu trago o shalom, eu trago a plenitude da vida para vocês. João, que certamente fazia parte daquele grupo, observa que a primeira reação dos discípulos era de espanto, imaginando estar vendo um fantasma. Afinal de contas, ninguém tinha vivido a experiência da ressurreição. E aí Jesus toma uma iniciativa muito interessante. Apresenta suas mãos, apresenta suas feridas da cruz. Sou eu mesmo, olha, veja as feridas da cruz. Esse detalhe é muito importante. Não era um Jesus diferente, mas era o mesmo Jesus que passou pelo suplício da cruz, que agora estava vivo e vitorioso.
Quando então os discípulos têm certeza de que aquela figura era o mesmo Jesus, o seu coração se enche de alegria. O ambiente começa a mudar de clima, daquele ambiente sombrio começa a aparecer a luz. E novamente Jesus saúda seus amigos: a paz esteja com vocês. E emenda: assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E aí Jesus dá a impressão de que ele havia cumprido a missão que o Pai lhe deu, fez tudo aquilo que o Pai lhe deu a fazer, e agora cabia a eles, os discípulos, dar continuidade à mesma missão de Jesus. E aí, novamente, Jesus faz um gesto significativo. Diz o evangelista João, ele sopra sobre os discípulos, lembrando, evidentemente, e fazendo alusão à origem da história da humanidade, quando Deus, através do seu sopro, transforma em ser vivo a primeira criatura humana. E ao soprar, Jesus diz: recebam o Espírito Santo. As pessoas que vocês perdoarem, os pecados ficarão perdoadas. As pessoas que vocês não perdoarem, permanecerão em pecado. E eu quero parar aqui para fazer, junto com você, amigo, amiga, as reflexões e as observações precisas. A primeira observação que eu faço a respeito da vitória de Jesus. Reparamos que Jesus sai do convencional. Ele não diz: eu ganhei dos meus adversários. A vitória agora é nossa, como nós costumamos falar, porque no nosso conceito humano, toda pessoa vitoriosa tem o contraponto da pessoa vencida. Para Jesus, não. Para Jesus não existe adversário, não existe pessoa a quem ele queria vencer. O que Jesus queria era eliminar do mundo, do coração das pessoas, a maldade, eliminar do coração das pessoas aqueles vícios, aquelas tendências, aquelas preferências que mantinham as pessoas escravizadas. Era esta a vitória de Jesus. Não era vitória sobre adversários, não era vitória sobre inimigos. Não tinha inimigo, não tinha adversário, até porque todas as pessoas eram objeto da salvação, de libertação, de resgate. Ao soprar então sobre os discípulos e entregando, partilhando com eles o mesmo Espírito que animou e conduziu a vida de Jesus, ele, o Mestre, estava dizendo, evocando a criação: a partir de hoje, um novo capítulo na história da humanidade começa a ser escrito. O capítulo da restauração, o capítulo da reconstrução do ser humano. E vocês são os agentes desta missão. Escancarem a porta, abram a porta, saiam pelo mundo levando esta feliz mensagem. E o evangelista João, repito, que foi testemunha, que viveu
este momento, vai escrever mais tarde numa das suas cartas: a nossa fé é a vitória sobre o mundo. A nossa fé vence o mundo. O que João não entende por mundo? Ele não entende os adversários de Deus, mas ele entende justamente aquelas preferências, aquelas escolhas, aqueles ídolos a quem os homens normalmente prestam reverência, achando que prestando reverência a estes ídolos, achando que servindo a estes ídolos viveriam plenamente. Mas, na verdade, estes ídolos escravizam o ser humano. A fé na ressurreição de Jesus, a certeza da ressurreição de Jesus, ou seja, a certeza de que a vida humana não pode ser medida apenas nos dias que a gente vive aqui na terra, mas ela tem uma dimensão eterna. Esta certeza enche de coragem, enche de visão a vida dos discípulos, de modo que eles saem sem medo para proclamar esses princípios, esses valores do Evangelho. O objetivo é libertar as pessoas das escravidões, escancarem as portas. E esta mensagem continua atualíssima hoje, porque muitas vezes nós cristãos nos achamos assim, inferiorizados diante de tantos recursos que os adversários do Evangelho possuem. Muitas vezes nós também temos a tendência de nos encolher, de fechar as portas, de fazer as coisas para dentro, deixando o mundo lá fora correr solto. Muitas vezes nós somos cristãos de medo, dominados e condicionados pelo medo. A presença do Senhor Jesus, sua presença viva, especialmente, e aqui vem uma outra referência da narrativa do Evangelho de João. O primeiro encontro de Jesus com os discípulos aconteceu no primeiro dia da semana, à tarde do primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos. Para os estudiosos, uma alusão clara à celebração da Eucaristia que acontecia no final do primeiro dia da semana, no domingo. Ou seja, quando nós nos reunimos para a nossa celebração dominical, nós católicos, para a missa, o Senhor Jesus está presente com o objetivo de reacender a nossa fé, nos reanimar, nos encher de coragem. A vitória é dos princípios do Evangelho. Não se apequenem, não se amedrontem, saiam, não se fechem atrás das portas, mas saiam anunciando ao mundo a libertação. A fé na ressurreição vence o mundo. Esta é a nossa vitória. Esta é a vitória para o mundo, a vitória do ser humano. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e com todos aí em sua casa.